E se eu te dissesse que o futuro já foi revelado? Não em manchetes, não em previsões humanas, não em teorias modernas, mas em visões registradas há mais de 2.500 anos. O livro de Daniel não é apenas um livro profético antigo. Ele é um alerta vivo, um mapa espiritual e um espelho do tempo em que estamos vivendo. Muitos leem Daniel como uma história distante, mas poucos percebem que ele descreve com precisão a ascensão e a queda dos impérios, o endurecimento do coração humano e um tempo em que permanecer fiel a Deus custaria tudo. Daniel revela um futuro que raramente é explicado por completo, não para gerar medo, mas para despertar consciência, porque o que ele viu não ficou preso ao passado, está se manifestando diante dos nossos olhos hoje. Daniel era jovem quando o mundo dele desmoronou. Jerusalém foi invadida, o templo saqueado, a cidade santa humilhada, ele foi levado cativo para a Babilônia, não como convidado, mas como prisioneiro. O plano do império era simples e cruel: destruir sua identidade antes de destruir seu corpo. Mudaram seu nome, mudaram sua língua, mudaram sua alimentação, tentaram apagar sua fé, porque todo sistema que se levanta contra Deus age da mesma forma. Ele tenta moldar pessoas até que elas se esqueçam de quem realmente são. Mas Daniel decidiu algo em silêncio. Ele resolveu não se contaminar. Ele escolheu permanecer fiel quando ninguém estava olhando. E essa é a primeira chave profética do livro. Deus revela o futuro àqueles que permanecem fiéis no presente, mesmo sob a pressão do mundo, para se conformar. A lealdade de Daniel não era uma performance pública, era uma convicção privada que moldou seu destino público. E é essa mesma decisão que cada um de nós é chamado a fazer hoje, em um mundo que tenta nos moldar à sua imagem. Permanecer fiel em segredo é o que nos qualifica para receber as revelações divinas para os tempos que virão. O futuro, para muitos, é uma tela em branco, uma fonte de ansiedade, ou, na melhor das hipóteses, de especulação. Mas, para Daniel, o futuro torna-se um livro aberto, não por sua própria inteligência ou habilidade, mas porque ele estava conectado à fonte de todo o conhecimento. As profecias de Daniel não são meras previsões. São um roteiro divino, uma declaração de que a história tem um autor e que ele não está em silêncio. As visões de bestas que se levantam do mar, de estátuas feitas de diferentes metais e de reinos que se sucedem, não eram para entreter, mas para a luz. Elas mostram um padrão claro: todo o poder humano, não importa quão grande e intimidador pareça, é temporário e está sob a soberania de Deus. Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma, todos os impérios subiram e caíram, exatamente como previsto. Isso nos leva a uma pergunta desconfortável. Se a profecia foi tão precisa sobre o passado, por que duvidaríamos de sua precisão sobre o futuro, que ainda não se desdobrou? O futuro revelado a Daniel é a garantia de que, apesar do caos aparente, há um plano em andamento. Um plano que culmina, não na vitória de um império terreno, mas no estabelecimento de um reino que jamais terá fim. A revelação dada a Daniel não foi apenas um panorama histórico, foi uma profunda jornada espiritual. Ela veio em meio à angústia, jejum e oração. As visões eram tão avassaladoras que o deixaram doente e sem forças. Isso nos ensina algo fundamental. A verdadeira revelação divina não é um entretenimento intelectual, mas um peso de glória e responsabilidade que transforma quem a recebe. Daniel não buscou a revelação para satisfazer sua curiosidade ou para ganhar status. Ele a buscou porque amava a Deus e ao seu povo, e seu coração doía pela condição deles. A revelação do futuro nasceu de uma profunda intimidade com o Criador. Deus não confia seus segredos a estranhos, mas a amigos. Ele revela o que está por vir àqueles cujo coração está alinhado com o dele. E o propósito dessa revelação nunca é apenas informar, mas transformar. É para nos tirar da complacência, para nos despertar do sono espiritual e para nos chamar a viver de uma maneira que honre o futuro que Deus prometeu. A revelação exige uma resposta. Não podemos ser os mesmos depois de vermos o que Daniel viu. No centro das profecias de Daniel está a figura de um rei. Não um rei qualquer, mas o rei mais poderoso da terra. Na época, Nabucodonosor, ele era o governante de um império invencível, um homem que acreditava ser um deus. Em seu orgulho ele teve um sonho que o perturbou profundamente, mas do qual não conseguia se lembrar. Ele convocou seus magos, astrólogos e feiticeiros, os sábios da Babilônia, e exigiu o impossível, que lhe dissessem o sonho e sua interpretação. El-Faraon e sua falha expôs a impotência de toda a sabedoria humana diante dos mistérios divinos. Foi então que Daniel, o cativo hebreu, foi chamado. Ele não se apresentou com arrogância, mas com humildade, declarando: mas há um Deus, no céu, que revela os mistérios. O sonho do rei
era sobre uma grande estátua com cabeça de ouro, peito de prata van do bronze, pernas de ferro, e pés de ferro e barro. Daniel não apenas revelou o sonho, mas o interpretou como a sucessão de reinos mundiais. Mas a parte mais crucial da visão era uma pedra, cortada sem auxílio de mãos, que atingiu os pés da estátua e a destruiu completamente, transformando-se em uma grande montanha que encheu toda a terra. A mensagem era clara para o rei e para todas as gerações futuras. Todo reino humano, por mais poderoso que seja, é frágil e será substituído. Esse Deus que revela os mistérios ao rei pagão através de seu servo fiel é o personagem central de todo o livro. Ele é o Deus que está no controle, mesmo quando parece que o mal está vencendo. Ele é o Deus que fecha a boca dos leões para proteger quem confia nele, e que anda na fornalha ardente com aqueles que se recusam a se curvar a outros deuses. As histórias de Daniel e seus amigos não são apenas contos morais sobre coragem, são demonstrações do poder soberano de Deus sobre os impérios mais poderosos da terra. O Deus de Daniel não é um conceito abstrato. Ele é um rei ativo, que interfere na história, que exalta os humildes e que humilha os orgulhosos. Nabucodonosor aprendeu essa lição da maneira mais difícil, sendo humilhado até reconhecer que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Esta é a verdade que ecoa através dos séculos. Não importa quão sombrias as manchetes pareçam, não importa quão arrogantes os líderes mundiais se tornem, há um trono acima de todos os tronos. E o Deus que se assenta nesse trono tem a palavra final. Ele é o autor e o consumador da história, e seu plano não pode ser frustrado. As profecias de Daniel, portanto, não são um convite ao medo, mas um chamado para estarmos preparados. Estar preparado não significa construir um bunker ou estocar suprimentos. Significa construir um caráter que não se contamina, uma fé que não se curva e uma esperança que não se abala. Significa entender os tempos em que vivemos à luz da palavra de Deus e não da narrativa do mundo. Estamos vivendo nos dias dos pés da estátua, uma era de reinos divididos, frágeis, uma mistura de força e fraqueza, onde alianças são feitas e quebradas. Vemos o espírito da Babilônia ressurgindo, um sistema global que exige conformidade e adoração, que busca redefinir a identidade humana e apagar o nome de Deus. A pergunta que o livro de Daniel nos faz hoje é: quando a pressão aumentar, quando sermos forçados a escolher entre a conveniência e a convicção, de que lado estaremos? Estaremos nós, como Daniel, resolvidos em nosso coração a permanecer fiéis, custe o que custar? Estar preparado é ter o óleo da intimidade com Deus em nossas lâmpadas, para que quando a escuridão se aprofundar, nossa luz não se apague. O livro de Daniel é mais do que um relato histórico ou um quebra-cabeça profético. É uma carta de amor do Pai, escrita através de seu servo, para seus filhos, que viveriam no fim dos tempos. É um manual de sobrevivência espiritual para uma geração que enfrentaria pressões sem precedentes. Ele nos mostra que a história está caminhando para um clímax, para o momento em que a pedra cortada sem mãos, Jesus Cristo, retornará para esmagar todos os reinos deste mundo e estabelecer seu reino eterno, de justiça e paz. Muitos estão distraídos, consumidos pelas preocupações e prazeres desta vida, inconscientes do drama cósmico que se desenrola ao seu redor. Eles leem sobre Daniel, mas não conseguem se ver na história. A verdade é que a revelação foi dada para que não fôssemos pegos de surpresa, mas para que fôssemos encontrados vigilantes, sóbrios e cheios de esperança. A questão final não é se as profecias de Daniel se cumprirão, pois a história já provou sua precisão. A verdadeira questão é: quando esse futuro se tornar o nosso presente, estaremos nós preparados? O livro foi escrito, o mapa foi desenhado, o alerta foi dado. A decisão de se preparar ou não pertence a cada um de nós.